Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, ao segundo vídeo de livros bíblicos que eu gosto e personagens que eu admiro na Bíblia e que eu gravo aqui para falar com vocês a história de cada um desses personagens. Então hoje, eu também agora aqui no começo do vídeo só quero dar um aviso rapidinho, que eu tive um contratempo ontem, por isso não saiu o vídeo, me perdoem mesmo. Eu fiz o vídeo, mas acabou saindo algumas coisas erradas e também na hora que eu fui perceber isso já estava um pouco tarde. Alguns chegaram a ver o vídeo, mas agora eu vou estar postando um com a mesma história, só que mais correto, com mais informações pra vocês, beleza? Então é isso, agora fiquem aí com o vídeo. Vamos agora aqui pro assunto do vídeo de hoje, que hoje nada mais é do que a história de Davi. Isso aí, meus irmãos, a história de Davi. A história de Davi, não somente Davi teve uma história, mas ele teve várias, mas a que eu quero falar hoje aqui é a história de Davi contra o gigante Golias, certo? Que ele venceu o gigante Golias ali do jeito heróico, conforme Deus mandou. Então vamos começar? Os filisteus eram um povo contra o povo israelita, o povo de Israel, que é um povo que os israelitas, eles são de Deus, né? Eles servem a Deus, então são um povo assim que é como se fosse o nosso povo evangélico hoje em dia, né? Povo cristão. E os filisteus eram os inimigos dos israelitas, ou seja, eles não tinham essa mesma crença em Deus Nosso Senhor. E eles foram novamente, porque isso já acontecia com frequência, eles foram novamente atrás de Israel lutar, né, justamente contra esse povo de Israel. E os três irmãos mais velhos de Davi, eles eram da tribo, no caso do exército que batalhava nessas guerras. Os três irmãos de Davi, que eram filhos de Jessé, faziam parte do exército de Saul, que era o rei de Israel daquela época. Então eles estavam nesse exército, no caso eles iam batalhar contra os filisteus, certo? Então eles estavam no exército de Saul. Certo dia, Jessé disse a Davi: leva alimentos aos seus irmãos e veja como eles estão. No caso, Jessé queria ver como eles estavam ali passando, como eles estavam se preparando ali para lutar contra os filisteus, e que levasse comida, porque a comida, de uma certa forma, era necessária para aquele momento. Então, após Davi chegar lá, neste mesmo momento, Golias estava por lá. E Golias ficou uma certa quantidade de tempo ali, né, zombando dos israelitas, justamente por estarem com medo, porque Golias, para quem não sabe, eu vou falar agora um pouquinho aqui de Golias, as características. Golias era um homem de porte alto, um homem de porte batalhador, assim como a maioria dos exércitos, das pessoas que compõem o exército são. Então, além disso, ele possuía quase 3 metros de altura. Então, você imagina, 3 metros de altura é muito grande. Hoje em dia, por exemplo, não existe uma pessoa com 3 metros de altura. Então, naquela época, como era inusitada essa situação, todos achavam: ah, meu Deus, quem será que venceria ele? Porque justamente por ele ser temido por este porte físico, né? Então, voltando aqui um pouquinho mais, após Davi chegar lá no local para entregar a comida e ver como os irmãos estavam se sentindo, ele ouviu essas ameaças de Golias diante dos povos israelitas, porque eles estavam temendo bastante ali lutar contra aqueles gigantes. E Golias, nesse momento de zombação, falou que se alguém matasse ele, todo o povo filisteu seria escravo dos israelitas. E se acontecesse o contrário, se Golias vencesse a quem eles escolhessem, o povo israelita serviria ao povo filisteu. E Davi, naquele momento, ao ouvir esse tipo de ameaça, ele perguntou ao povo israelita, porque ele ouviu também dizerem que ganhariam prêmios, entre outras coisas. Ele perguntou lá pro pessoal do povo dele, perguntou:
o que iremos ganhar? O que irá ganhar a pessoa que matar o gigante? O que a pessoa vai ganhar? E responderam para ele: o rei Saul prometeu muitas riquezas, prometeu a filha dele em casamento para quem matar o gigante, porque ia ser muito benefício também para o povo israelita, porque o povo filisteu ia servir, no caso ia ser escravo do povo israelita. Davi, então, ao ouvir essas promessas que o rei Saul fez, ele se manifestou dizendo que queria e que não temeria a Golias e disse: eu vou batalhar, eu quero batalhar contra Golias. E muitos do exército dos israelitas ouviram e foram contar ao rei Saul. Saul ouviu isso, chamou Davi. Davi também foi até Saul para falar e se manifestar sobre o assunto que ele queria e estava disposto a batalhar contra o Golias. E neste momento, Saul, ouvindo isso, falou: mas você é um rapaz, você não pode batalhar contra ele. Então, neste momento, Davi disse: eu matei um urso e um leão que haviam levado as ovelhas de meu pai. Então ele disse: o gigante filisteu será como um desses dois, no caso como o urso ou o leão, dando a entender que ele morreria de uma forma ou de outra. Saul, ao ouvir isso, se sentiu confiante perante Davi e falou: vá e toda Jeová está contigo. E, após ser autorizado por Saul, Davi desceu um riacho para pegar 5 pedras e ele pegou essas 5 pedras. Ao levar para a batalha, o Golias até não acreditou, né? Ele não acreditou que tinha escolhido Davi para batalhar contra ele, justamente por ser muito diferente dos outros batalhadores do exército. E novamente Golias zombou, né, de Davi, falando: é você que vai batalhar contra mim, eu vou lhe matar e vou dar o seu corpo para as aves e para os animais. No caso, ele morreria, né, mataria Davi e daria o corpo dele para os animais se alimentarem. Mas Davi respondendo, ele disse: eu matarei em nome de Jeová e o golpearei e você será morto. E assim aconteceu, que foi o momento em que Davi fechou a história, fez o desfecho, com um momento também de clímax, né? Um momento bem emocionante da história, que foi quando Davi saiu em direção a Golias, pegou a funda. Para quem não sabe o que é uma funda, irmãos, é um pedaço de pano. Vou ver se eu encontro aqui, pelo menos para tentar mostrar para vocês. Eu encontrei aqui uma camiseta, mas é como se fosse isso. É uma camiseta num local alargado aqui, que ele botava a pedra e neste momento, ao fazer este movimento aqui e lançar, a pedra seria exatamente ejetada para fora da funda e atingiria a Golias. E neste mesmo momento, para você ver o quão Deus é poderoso, ele pegou a pedra, botou aqui e fez este movimento, lançando a pedra, que bateu na testa e lá ela ficou encravada. E neste momento, após a pedra bater na cabeça de Golias e ficar lá, ele caiu com o rosto em terra e veio a falecer e veio a morrer, assim como Davi tinha dito. Amém? E agora, já caminhando para o final da ministração da palavra de Deus, dessa história maravilhosa, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, e a gente vai ler apenas esse versículo desse assuntinho, que foi quando Davi matou Golias. Então, para você que não está com a Bíblia física, eu vou estar botando aqui na tela para você ler junto comigo, ok? Então vamos lá, ler neste momento. Vamos lá, me acompanhem. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Então, essa é a mensagem que eu quis trazer aqui para você hoje. Vamos orar rapidinho? Senhor Deus, amado Pai, quero lhe agradecer pela mensagem que eu pude ministrar aqui diante
dos teus servos, diante de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, ó Senhor, pode ministrar a tua palavra para eles saberem com mais detalhes e com a lição que a gente ainda vai falar aqui agora no final, ó Senhor, para que eles possam aplicar, assim como eu aplico e irei aplicar vários outros tipos de lições aprendidas no decorrer da minha vida, ó Senhor. Esteja conosco no decorrer desse dia, abençoe a cada um de nós e que sua vontade seja feita sobre todas as nossas vidas e pedidos. É o que eu te peço e agradeço com o perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Esteja conosco. Amém. Só para finalizar aqui, a lição que eu queria tirar desse assunto é que você vê que Davi teve fé. Davi teve esperança. Então a lição que eu tiro de hoje é: tenha fé e esperança em Deus. Então deposite toda a sua confiança em Deus. É isso. Essa é o que você deve fazer hoje, o que você já era para ter feito se ainda não fez, e o que é para fazer no decorrer da sua vida. Então deposite a sua confiança, a sua fé em Deus, porque só Ele pode te livrar, te proteger e te salvar. Então é isso. Obrigado. Deus abençoe, esteja com vocês. Tchau.